Eu quero conversar nesse vídeo com vocês sobre o artigo 18 da medida provisória 927. Também foi muito discutido hoje. E vocês poderão pensar, mas por que falar sobre um artigo que já foi revogado? Porque se vocês assistiram hoje a coletiva do presidente, seus ministros, no final da tarde, vocês viram que eles explicaram que retiraram esse artigo para reformular e, portanto, já existe uma outra medida provisória sendo elaborada para discutir a matéria que esse artigo versou, que é a suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional. Ou seja, eles retiraram, mas guardaram para a próxima temporada. E já que é assim que virá, vamos conversar já sobre as possibilidades da matéria versada por esse artigo. O artigo 18, portanto, diz que durante o estado de calamidade, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por até 4 meses para a qualificação profissional do empregado, de forma não presencial, obviamente, afinal ninguém pode sair de casa, não é mesmo? Em programa ou curso de qualificação oferecido diretamente pelo empregador ou por entidades responsáveis por qualificação profissional, com duração equivalente à suspensão contratual. Ou seja, o que nós temos aqui? Que o contrato de trabalho poderá ser suspenso por até 4 meses. Mas 4 meses significa o quê? Que eu só vou suspender esse contrato de trabalho pelo período correspondente ao curso. Então, 4 meses significa o quê? Que a carga horária desse curso tem que ser compatível com uma necessidade de afastamento por 4 meses, tá? E o parágrafo 1º desse artigo 18 dizia que essa suspensão do contrato de trabalho independe de acordo coletivo ou convenção coletiva, portanto, que independe de assistência sindical e que pode ser realizado de forma individual entre empregado e empregador. Eu acredito que esses termos provavelmente não mudarão em uma futura medida provisória. A suspensão por até 4 meses, sem assistência sindical, sendo realizado individualmente entre empregado e empregador. Obviamente, por ser uma suspensão do contrato de trabalho, durante esse período, as principais obrigações cessam e, portanto, não há o pagamento de salário propriamente. E aí que muitas pessoas veicularam hoje em mídias, enviaram dúvidas no sentido, agora está liberado suspender o contrato de trabalho de todos, de qualquer um, sem pagamento de salário. Não é bem isso. Veja, essa suspensão do contrato de trabalho fica vinculada necessariamente à realização de um curso profissionalizante, tá? Ou de qualificação profissional. À distância, mas esse curso tem que ser realizado, tá? E, obviamente, para evitar fraudes, pode surgir a questão, esse curso de qualificação deve guardar relação com a função que é realizada na empresa? Implicitamente, sim, porque se é um curso de qualificação profissional, ele tem que, de algum modo, contribuir para as atividades laborais que você realiza para o seu empregador, tá? Sob pena de incidirmos na regra contida no artigo 9º da CLT. Bom, nesse período, por ser suspensão, o empregado não recebe salário. O que o parágrafo 2º do artigo 18 diz é que pode ser dada uma ajuda compensatória mensal pelo empregador durante esse período, em valor a ser pactuado entre as partes. O valor dessa ajuda será acordada diretamente entre empregado e empregador. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 18 diz que o empregador também poderá conceder, por mera liberalidade, outros benefícios ao empregado que não incorporam o contrato de trabalho.
o legislador colocou que integra, mas a gente sabe, integra a remuneração, incorpora o contrato de trabalho, não é mesmo? Então, o que quer dizer essa disposição do artigo do parágrafo 2º e 3º? Que não recebe salário, recebe uma espécie de ajuda de custo em valor acordado pelas próprias partes e outros benefícios concedidos por liberalidade do empregador, sendo que essa ajuda de custo e esses benefícios não têm natureza salarial, portanto, não tem repercussão em qualquer outra verba trabalhista e também não incorporam o contrato de trabalho. Cessada a suspensão, essa situação, esse benefício também cessarão. O parágrafo 4º diz sobre as situações de fraude, né? Ou seja, se é uma suspensão para qualificação, se nesse período realmente não for realizado qualquer curso pelo empregado ou até mesmo ele trabalhar para o empregador durante esse período, esse acordo individual de suspensão do contrato de trabalho será inválido e o empregador terá que arcar com todos os salários e obrigações sociais desse período de afastamento. E o parágrafo 5º, que acredito foi por causa dele que foi retirado o artigo 18 e virá com outra redação, diz que o empregado também não faz jus à bolsa qualificação. A bolsa qualificação é uma espécie de benefício, como uma espécie de seguro-desemprego concedido aos empregados pela previsão em CLT, pelo fato dessa suspensão para a qualificação profissional. Então, veja a situação dessa medida provisória, nos termos que estava, do artigo 18. O empregado tem o seu contrato suspenso, não recebe salário e não recebe bolsa qualificação. Ele recebe uma ajuda de custo em valor pactuado diretamente entre empregado e empregador, que pode ser qualquer valor, porque a norma aqui não estabeleceu um patamar, e isso é feito sem assistência sindical, portanto, por meio de acordo individual. Nitidamente, essa previsão não trata de flexibilização, ela trata de supressão de direitos, porque ela não tem contraprestação nenhuma para o empregado, ela coloca todo o ônus no empregado, que se vê sem salário, contrato suspenso, e sem uma bolsa qualificação. Embora eu acho que a próxima medida provisória que virá, ela não vai ser alterada em muitas coisas aqui da redação. O que vai ser alterado, acredito que eles vão conceder a bolsa qualificação, tá? O Estado concederá, mas lógico, aí o valor teremos que aguardar as cenas do próximo capítulo para ver. O que eu quero comentar com vocês é que essa matéria que foi abordada nessa medida provisória no artigo 18 não é novidade no ordenamento jurídico. A CLT, ela já prevê a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional, no artigo 476-A da CLT. Só que, nesse aspecto, a CLT é mais benéfica ao trabalhador. Por quê? Ela diz que essa suspensão para a qualificação profissional deve estar prevista em norma coletiva. Portanto, eu tenho que ter a assistência sindical, tenho que ter a anuência do empregado e o empregador ele tem que comunicar ao sindicato a suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, nesse aspecto, é uma flexibilização de direitos trabalhistas, mas com assistência sindical. Por quê? Porque aí o sindicato ele vai conseguir barganhar o valor desse auxílio, dessa benefícios, e auxílios, ajuda de custo que é concedido durante esse período. Porque o sindicato tem muito mais condições de barganha, de negociar, do que o empregado diretamente com o empregador, tá? Além disso, a CLT prevê que no período de suspensão do contrato de trabalho e até 3 meses após
o retorno do empregado ao trabalho, ele não pode ser dispensado sem justa causa, sob pena do empregador ter que pagar uma indenização em valor não inferior a 100% da última remuneração desse empregado antes da suspensão do contrato de trabalho. Essa previsão não tem na medida provisória, eu acredito que eles não incluirão uma previsão dessa na próxima medida provisória. Ou seja, a CLT, ela não estabelece uma forma de estabilidade provisória no emprego, mas ela coloca um ônus ao empregador no caso dele resolver rescindir o contrato de trabalho sem justa causa nesse período. Tá? Então, além de todas as verbas trabalhistas devidas pela dispensa sem justa causa, esse empregador também teria que quitar essa indenização, cujo valor é previsto em norma coletiva, mas em valor não inferior a uma remuneração desse empregado antes do afastamento. Tá? E também na CLT, o empregado ele faz jus a essa bolsa qualificação. Tá? Então, ele não se vê, como vocês podem verificar na CLT, totalmente desamparado, porque além de estar vinculado à efetiva qualificação profissional, com assistência sindical, com uma ajuda de custo prevista na norma coletiva, ele também faz jus a essa bolsa qualificação, tá? Obviamente, também na CLT, nesse período, não vai ter natureza salarial, essa ajuda de custo, tá? Todavia, é uma flexibilização de que existem algumas contrapartidas ao empregado que não foram e provavelmente não serão asseguradas em uma outra medida provisória. E nesses termos, portanto, essa medida provisória, qualquer outra que venha dispor dessa matéria nesses termos, terá a sua constitucionalidade questionada à luz do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal e artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que consagra a assistência sindical, a importância do sindicato participar dessas espécies de negociação das condições de trabalho e não ser feito por mero acordo individual, bem como o controle de convencionalidade da Convenção 98 da OIT. Essa suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional é uma espécie do que nós chamamos de layoff, tá? Há outras possibilidades de layoff no direito do trabalho, essa é uma das situações. Obviamente, se já existe uma possibilidade dessa na CLT, as demandas trabalhistas que versam sobre essa matéria são bem... A análise que se faz é bem cautelosa para evitar fraude. Qualquer indício de fraude nessa suspensão do contrato de trabalho, ela gera a total invalidade desse acordo. Então, essas situações são vistas com muita cautela em uma demanda trabalhista. Então, não deve ser utilizada de forma indistinta, tá? Para resolver qualquer situação. Não, ela realmente serve para a qualificação profissional. É uma possibilidade, todavia muito questionável se efetivar nos termos que havia sido proposto nessa medida provisória 927. Dentro do tempo que nós temos disponível, essas as considerações que eu queria fazer para vocês. Vou fazer outros vídeos porque há muito que se falar sobre essa medida provisória. Obrigada pela atenção de vocês e até mais.